Comentário bíblico. A Bíblia e seus 66 livros. Em resumo, por Leslie M. Grant. Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Gênesis significa princípio. Trata da criação e da vida, e confere as sementes de tudo o que mais tarde será completamente elucidado em toda a Bíblia. Gênesis descreve belamente a simplicidade da vida primitiva sobre a terra, mas também é visto ali a introdução do pecado e da corrupção, juntamente com a abominação e o juízo do mal. Gênesis simboliza a obra vivificante de Deus iniciada na alma, o novo nascimento, com a promessa da frutificação vindoura. O livro gira em torno especialmente da vida de 7 eminentes patriarcas. 1. Em Adão vemos lições de vida e morte. Ele é figura de Cristo, pois era o cabeça de toda uma raça, mas com um contraste com Cristo, visto que a morte o reivindicou, e Cristo é o cabeça vivo. 2. Enoque nos fala do andar e da trasladação. Ele andou com Deus e pela fé foi trasladado, uma figura dos santos que serão arrebatados na vinda do Senhor. 3. Noé ilustra o trabalho e a salvação. Sua obra foi uma obra de fé, e sua salvação foi para um novo mundo, uma figura dos crentes salvos através da tribulação para o período milenar. 4. Abraão nos fala de fé e separação. Seu altar fala da fé, sua tenda da separação. Mediante o chamado de Deus, ele se tornou em peregrino. 5. Isaac apresenta os princípios de submissão e continuação, pois sua vida foi, em geral, uma vida de obediência e perseverança. 6. Jacó ilustra a disciplina e a antecipação. As intervenções de Deus são vistas em sua vida, garantindo a sujeição de Jacó e guiando-o à adoração no aproximar da morte. 7. José, sofrimento e exaltação. É o tema de sua vida, um precioso exemplo de fé em todos os tempos. Êxodo. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Por isso desci a fim de livrá-lo. Êxodo 3, de 7 a 8. Êxodo significa sair. Livramento é seu grande tema. Vemos aqui Israel se tornando uma grande nação, porém escravos, debaixo do jugo dos egípcios. Depois de muita tribulação e angústia, e depois de Deus enviar muitas pragas terríveis sobre o Egito, Israel é libertado. Primeiro, no capítulo 12, o sangue do cordeiro aspergido nas ombreiras e na verga da porta das casas era figura da redenção da culpa de nossos pecados pelo sangue de Cristo. Segundo, a divisão do Mar Vermelho e a segura travessia de Israel antes do afogamento dos egípcios é um tipo de nossa redenção da servidão do pecado e do mundo pelo poder de Deus, uma redenção consumada pela morte e ressurreição de Cristo. Uma segunda seção do livro, começando com o capítulo 19, trata da promulgação da lei e da edificação do tabernáculo,
junto com a instituição de um sacerdócio especial em Israel. Embora hoje os crentes não estejam debaixo da lei, a promulgação da lei simboliza a autoridade de Deus sendo estabelecida entre o povo redimido. O sumo sacerdote é um tipo de Cristo, e as famílias dos sacerdotes simbolizam todos os santos de hoje. A Igreja de Deus, que o adoram pelo Espírito e não por meros rituais carnais. O serviço do tabernáculo é uma bela ilustração da graça pela qual Deus continuamente cuida de seu povo, deleitando-se em ter seus filhos junto de si, o que só é possível mediante o sacrifício de Cristo. Levítico. Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Levítico 10, 3. Levítico tem esse título em honra a Levi, cujo nome significa juntado. O livro trata sobre os santos princípios de Deus para a adoração, com o objetivo de unir seu povo consigo mesmo. Portanto, em primeiro lugar vêm as ofertas necessárias para que o adorador se aproximasse de Deus. Os holocaustos, as ofertas de manjares, os sacrifícios pacíficos, as ofertas pelos pecados, as ofertas pela culpa. Todos simbolizam os vários aspectos do sacrifício de Cristo. O sacerdócio também é destacado aqui. Arão é uma figura de Cristo, o grande sumo sacerdote. Os filhos dele tipificam todos os crentes da era atual da Igreja, que são chamados de sacerdócio santo e sacerdócio real. 1 Pedro 2, 5 e 9. Várias leis aparecem neste livro. Qualquer espécie de corrupção, pecado, profanação, certas doenças, etc., desqualificava alguém para se aproximar de Deus, até que o problema fosse eliminado pelas ordenanças divinas dadas especificamente para cada caso. Era vetado o consumo de carnes de animais imundos. Isso simboliza a total rejeição de tudo o que é moralmente impuro. Era quase impossível um leproso chegar perto de Deus, pois a lepra é figura da corrupção do pecado, agindo em uma pessoa. Não mais observaremos apenas o tipo, mas a realidade que este tipo pretende nos comunicar. O capítulo 23 registra 7 festas que o povo de Israel tinha de celebrar ao Senhor, não para o próprio prazer deles, mas em adoração a Deus. Todas chamam a atenção para a grandeza de Deus agindo em seus padrões dispensacionais. Levítico trata fundamentalmente sobre como se achegar a Deus em santa adoração. Números. Segundo o mandado do Senhor, por Moisés, foram designados, cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados, como o Senhor ordenara a Moisés. Números 4, 49. Este livro apresenta o número e a ordem de Israel na sua marcha pelo deserto. Deus deu instruções para o serviço e para as lutas do povo enquanto eles estavam a caminho da terra de Canaã. O Senhor também designou cada tribo para uma função específica. Por exemplo, os coatitas, os gersonitas e os meraritas, famílias da tribo de Levi,
foram separados para servir os sacerdotes no que se relacionasse ao tabernáculo. Vemos nesses detalhes a grande sabedoria e o cuidado de Deus em tudo o que diz respeito à vida cotidiana de seus santos no mundo, mundo este que pode ser comparado a um deserto. A história da peregrinação do povo de Israel resume-se em quase 40 anos de fraqueza, fracasso, reclamações e desobediência. Isso tristemente se repete na igreja de hoje em dia. Contudo, a infalível proteção e fidelidade de Deus brilham acima dos erros deles. Isso é notório na história de Balaão, capítulos 22 a 24, na qual Deus defende seu povo contra cada tentativa do inimigo de derrotá-los. Josué e Calebe, 14 de 6 a 9, são exemplos animadores de devoção inabalável em contraste com a desobediência geral. Eles nos lembram de que não precisamos fracassar. Só podemos resistir sem sermos abalados pelas circunstâncias e pessoas que nos rodeiam se tivermos um profundo senso do destino e das ordenanças de Deus para cada um de nós, e se ocuparmos o lugar que Ele nos reservou, no qual podemos agradá-lo com nosso serviço. Deuteronômio. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Deuteronômio 8, 2. Deuteronômio significa repetição da lei. É essencialmente um discurso de Moisés a Israel, no qual ele repassa a história do povo de maneira fiel, apresentando os acontecimentos à luz da glória de Deus. Moisés mostra nessa história não apenas a aprovação de Deus pelos atos de obediência do povo e sua desaprovação pela infidelidade e desobediência deles. Ele ressalta a maravilhosa graça, paciência e sabedoria do Senhor em suas ordenanças a Israel e os lembra de que Deus os tem guiado por todo o caminho. Longe de exaltá-los no mundo, Deus os humilhou e os colocou à prova para saber quem iria obedecê-lo ou não. Ele permitiu o povo ter fome e os alimentou com maná, a fim de que percebessem que dependiam do Senhor e da suficiência e veracidade de sua palavra. O livro também confirma e enfatiza a responsabilidade de Israel em fazer a vontade de Deus, pois tinha de prestar contas a ele. Isso nos remete ao julgamento do tribunal de Cristo. Deuteronômio, por ser um livro cheio de detalhes, nos lembra que os detalhes de nossa vida têm muito mais importância do que imaginamos, porque, naquele dia, quando estivermos diante do Senhor, eles serão minuciosamente examinados. Josué. Todo cuidado, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Josué 1, 3. Josué significa Jeová Salvador, o mesmo nome na língua grega para Jesus. É um livro de conquistas e vitórias militares. Israel se submete totalmente a Deus e não se lança com avidez à batalha, mas segue todas as instruções da palavra de Deus.
Eles entram na terra prometida passando através das águas do rio Jordão, miraculosamente divididas, uma figura da morte e ressurreição de Cristo. Cada inimigo era desbaratado pelo poder de Deus manifesto no exército israelita. Apesar de algumas derrotas causadas pela falta de fé do povo de Israel, o tema geral do livro é a tomada da terra que Deus havia dado, mas para isso era necessário expulsar os inimigos dela. Este livro compara-se ao de Efésios no Novo Testamento, pois a terra de Canaã fala dos lugares celestiais, essa abençoada esfera na qual os crentes são introduzidos em Cristo. Nossas bênçãos, 1:3, nossa posição, 2:6, e nossa luta, 6:12, também estão nos lugares celestiais. E para que tomemos plena posse de nossas bênçãos, temos de estar revestidos de toda a armadura de Deus, com a qual resistimos e derrotamos as hostes de Satanás, que impede de desfrutarmos o que é nosso por direito. Portanto, a palavra de Deus tem de ser nossa meditação dia e noite. Josué 1:8. Josué é uma figura de Cristo em vós, ou seja, em todos os seus santos, liderando-os à vitória sobre todo o poder do inimigo. Pela fé, caminhemos por essa boa terra e tornamo-la nossa na prática. Juízes. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21:25. Juízes é um triste contraponto ao livro de Josué. Ele trata do período de uma sucessão de juízes que sucederam Josué como governadores de Israel. Seu tema principal é o fracasso de Israel em tomar posse de toda a terra. Em vez disso, por indiferença ou por fraqueza, ou ambos, eles não expulsaram os inimigos de Deus. Por isso esses inimigos, vez após vez, subjugaram e venceram Israel. Muitas vezes, por causa da desobediência a Deus, foram vencidos pelos inimigos. Contudo, Deus, em sua maravilhosa misericórdia, suscita-lhes um libertador toda vez que precisam. Isso nos faz lembrar de livros do Novo Testamento, tais como Gálatas e 1 Coríntios, escritos devido à necessidade de repreensão e correção. Embora podemos desfrutar um pouco da pura verdade da palavra de Deus, a nossa herança, a Canaã dos lugares celestiais e suas infindáveis bênçãos, essa ainda permanece em grande parte inconquistada pelos santos de Deus. A falta de fé, de energia espiritual e de amor genuíno por Cristo tem nos deixado muito indiferentes no tocante à plenitude das bênçãos que corretamente nos pertencem. O último versículo de Juízes, apresentado acima, enfatiza a ingrata independência de Israel naqueles dias. Cada pessoa fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Um espírito de insubmissão à autoridade impede nossa prosperidade espiritual. Ruth. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares,
ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Rute 1:16. O nome Rute pode significar tanto satisfeita quanto beleza. Ambos parecem muito apropriados. Este livro, escrito durante o período dos juízes, é animador como a luz de uma brilhante joia cintilando na escuridão. Noemi, com seu marido e seus filhos, havia deixado Israel, o lugar que Deus tinha designado para eles, para habitar em Moabe. Lá, ela perdeu o marido e seus 2 filhos. Noemi é uma figura da nação de Israel fora de sua terra, desolada e sem esperança. Rute, sua nora, é uma gentia moabita e, portanto, desqualificada para entrar na congregação de Israel por 10 gerações. Contudo, Rute também é uma figura dos judeus, na mesma desprivilegiada posição dos gentios, ou seja, não era povo de Deus. Mas nela vemos uma fé nova, preciosa e humilde no Deus de Israel. Então, se em Noemi Israel é visto sem esperança e desolado, em Rute brilha a vigorosa fé do remanescente de Israel. Boaz, nele a força. Um poderoso e rico homem é uma figura do Senhor Jesus. Pela graça, ele encoraja a Rute de tal forma que ela é graciosamente trazida à comunidade de Israel por meio de seu casamento com Boaz, e isto por ser ele um remidor. Noemi também desfruta da alegria e bênção resultantes disso. 1 Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. 1 Samuel 16:7. Samuel é o primeiro dos vários profetas levantados por Deus devido ao grave fracasso do sacerdócio. Os sacerdotes se sucediam, os profetas não. Eles eram chamados estrita e pessoalmente por Deus. Mas o fiel cuidado de Samuel por Israel não foi devidamente apreciado, e eles exigiram um rei. Deus permitiu que o povo tivesse o que queria e deu-lhes o rei que desejavam, Saul, o homem mais alto de todo o povo. Ele começou bem, mas declinou rapidamente do propósito de obedecer a qualquer palavra de Deus. Então o Senhor decretou que o reino de Saul havia acabado. 15:26. No capítulo 16, Davi foi ungido rei, mas não ocupou o trono, pois Deus permitiu que Saul continuasse reinando por algum tempo. Saul então se voltou ferozmente contra Davi, determinado a matá-lo. Nessa situação, Davi é uma figura de Cristo, que apesar de ungido como rei de Deus, sofreu rejeição. Esperando pacientemente pelo tempo em que o próprio Deus iria ordenar os fatos para que o Senhor Jesus ocupasse o trono. Hoje o Senhor permite homens e mulheres governarem no mundo,
embora tenha determinado que somente Cristo seja reconhecido como a soberana autoridade no mundo. O livro termina com a triste história da morte de Saul e de seus filhos. O homem carnal não pode prosperar nas coisas de Deus. Segundo Samuel, disse o Senhor, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Segundo Samuel 23, 3. Este livro descreve o reinado de Davi. Levantado apenas para o trono de Judá inicialmente, ele reinou em Hebrom por 7 anos e meio. Depois, também, sobre as outras tribos de Israel, por mais 33 anos. Ele é uma figura de Cristo sob o aspecto da conquista gradual de todas as nações ao redor de Israel. Isto é visto especialmente nos 10 primeiros capítulos. A partir do capítulo 11, contudo, vemos um triste e surpreendente contraste com o mesmo rei, Davi, falhando totalmente em simbolizar Cristo. Então somos confrontados com as dolorosas lições da desobediência de Davi aos bem-aventurados princípios do reinado do Senhor Jesus Cristo. As consequências governamentais disto são mostradas de tal forma a causar uma profunda impressão da fidelidade e verdade de um Deus que não ignora a desobediência dos seus. Absalão, filho de Davi, no terrível ódio contra o seu pai, torna-se uma infeliz figura do anticristo. Aparência e personalidade atrativas e palavras suaves como manteiga. Deus, contudo, preservou Davi e Absalão morreu de forma humilhante. Entretanto, o reinado de Davi nunca mais recobrou o vigor dos primeiros anos. Assim Davi, apesar de ser um crente genuíno, amado por Deus, nos ensina claramente que um homem, mesmo fazendo o seu melhor, não pode ter nas mãos a proeminência e a autoridade sobre outras pessoas. Cristãos, levemos a sério a pertinente advertência deste livro. Não procuremos lugar de autoridade no governo. 1 Reis. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. 1 Reis 8, 56. 1 Reis começa com o reinado de Salomão sobre Israel, uma figura do glorioso reinado do Senhor Jesus em seu milenar estado de paz e prosperidade. E não sob a ótica de suas poderosas conquistas. Nenhum outro reino em toda a história teve a mesma riqueza e glória desse reinado. Salomão teve a honra de construir o templo de Deus, uma edificação de grande magnificência, centro da adoração de Israel e símbolo de sua unidade. Deus nunca autorizou e nunca autorizará a construção de qualquer outro templo que não seja no mesmo local. Mas Salomão infelizmente falhou em cumprir a responsabilidade que tal honra trazia. Apesar de ser um crente, sua vida pessoal entrou em profunda decadência. Casamentos com inúmeras mulheres ímpias e o comodismo, contrário à dignidade real, causaram a total derrota de Salomão. Quando ele morreu, o reino de Israel foi cruelmente dividido em 2,
com a revolta de 10 tribos, que formavam o reino do norte, chamado Israel, contra as de Judá e Benjamim, que formavam o reino do sul, chamado Judá. Essa fissura nunca foi e nunca será reparada até o momento em que o Senhor Jesus reine sobre Israel. O livro também relata em detalhes a história da sucessão dos reis que governaram sobre Israel, ou seja, as 10 tribos em Samaria. O reinado deles passou de família para família por meio de muitas conspirações e rebeliões. Isso era absolutamente contrário à vontade de Deus e, ao que parece, nenhum desses reis tinha temor do Senhor. Os reis de Judá, da linhagem de Davi, também são mencionados, mas com menos detalhes. O profeta Elias, uma firme testemunha contra a perversidade de Israel, aparece no capítulo 17. Ele e outros profetas nos provam cabalmente que o desejo do povo de ser governado por reis foi um grande erro. 1 Samuel 8. Segundo Reis, os filhos de Israel fizeram contra o Senhor, seu Deus, o que não era reto. Edificaram para si altos em todas as suas cidades. Segundo Reis 17, 9. Este livro continua a história dos 2 reinos divididos, com o profeta Eliseu substituindo Elias como testemunha da verdade e graça divinas. Outros profetas também testemunharam e sofreram por causa de sua fidelidade. O livro de Reis destaca o ministério dos profetas, enquanto o livro de Crônicas enfatiza o serviço dos sacerdotes e levitas. Novamente, nenhum rei crente é achado em Israel. As 10 tribos, apesar da graça do profeta Eliseu. O aprofundamento de Israel no mal causou a invasão da terra pelo rei da Assíria, que os retirou de seu país como escravos. Desde então, as 10 tribos têm sido perdidas de vistas, e apenas Deus sabe onde encontrá-las e como trazê-las de volta à terra deles, como ainda fará no futuro. Judá permaneceu na terra por algum tempo. O reinado de Ezequiel e Joás, 2 reis piedosos, se distingue em meio à decadência geral do povo. Contudo, ambos terminaram de forma terrível. Judá sucumbiu ao domínio babilônico e foi levado cativo. Esse é outro livro que contém uma séria advertência para nós. Ele põe em evidência a necessidade de justiça e verdade no governo, mostrando que o lugar verdadeiro do homem é aquele de completa submissão, em vez de proeminência e poder. Essa é uma carga acima da capacidade de qualquer pessoa, até mesmo de homens piedosos. Oh, como tudo isto é um clamor pela vinda do único Rei fiel e verdadeiro, o Senhor da Glória. 1 Crônicas. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. 1 Crônicas 17, 9. Este livro resume os caminhos da graça divina para com Israel, principalmente quanto ao reinado de Davi,
o homem segundo o coração de Deus. Os dois livros de Crônicas são por isso parecidos com Deuteronômio, pois são recapitulações da graça de Deus. O reinado de Saul nem sequer é mencionado, apenas seu triste fim na batalha. Saul é o típico homem carnal que não pode receber ou exemplificar a graça de Deus. Davi é uma figura de Cristo, em quem esta graça é admiravelmente manifesta. Nenhuma menção é feita sobre os 7 anos e meio que Davi reinou em Hebrom, mas apenas seu reinado em Israel, porque a graça de Deus abrange todo o seu povo, e não somente uma parte. Os evidentes males morais que atingiram a casa de Davi são silenciosamente suprimidos neste livro. O terrível pecado de Davi, de Amon, seu filho e a impetuosa rebelião de Absalão. Por outro lado, muito é dito sobre os planos e as provisões de materiais para a construção do templo. Isto também serviu para mostrar a glória e a graça de Deus. A história de Davi é então vista aqui, não sob uma perspectiva biográfica de um homem, nem mesmo como rei, mas como um símbolo de Cristo. Tendo isto em vista, esses eventos são discorridos longamente a fim de revelar o caráter messiânico de Davi. Segundo Crônicas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. O maravilhoso resumo dos caminhos de Deus acerca dos reis de Israel continua neste livro. A grandiosidade do reinado de Salomão é vista aqui tipificando o reino do Senhor Jesus na paz da glória milenar. Nada é dito sobre os muitos casamentos de Salomão com mulheres ímpias, e o fato de ter sido influenciado por elas, nem o seu consequente abandono da vereda de obediência a Deus. Contudo, a divisão do reino nos dias de seu filho Roboão é registrada, pois a graça não despreza o governo de Deus. Roboão é impedido de tentar trazer novamente de volta as 10 tribos pela força. As 10 tribos estabeleceram uma nova capital em Samaria e escolheram um novo rei. Elas são por essa razão mencionadas neste livro apenas em relação à história de Judá. Porque a graça de Deus tinha de ser vista apenas em relação à linhagem de seu escolhido, ou seja, a linhagem do verdadeiro Messias, o Senhor Jesus Cristo. Isto é ressaltado de maneira fantástica nas histórias de Asa, de Josafá, Ezequias e de Josias. Para o crente, esta recapitulação, que tanto exalta os abençoados conselhos da graça divina, é uma preciosa antecipação do que irá acontecer no tribunal de Cristo. Seus livros de reis mostram os terríveis caminhos humanos. Crônicas, por outro lado, nos mostram como a graça de Deus transcende o pecado. Esdras. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos,
e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Esdras 9, 9. Esdras, cujo nome significa ajuda, foi escrito por um escriba com este nome, e é um relato da obra divina de restauração. O retorno do primeiro grupo de judeus, liderados por Zorobabel 2:2, para Jerusalém, com o objetivo de reconstruir o templo. Isso aconteceu mediante a ordem de Ciro, rei da Pérsia, porque naquele tempo os medos e pérsios haviam conquistado o Império Babilônico. Ciro decretou que os utensílios do templo, antes levados por Nabucodonosor, deveriam ser devolvidos para o templo que ia ser reconstruído. Houve inúmeros obstáculos durante a construção, mas Deus, usando os profetas Ageu e Zacarias, finalmente possibilitou a conclusão deste, como mostra o capítulo 6, 15. Mais tarde, já no reinado de Artaxerxes, outro grupo retornou a Jerusalém sob o comando de Esdras. Sua missão, como sacerdote da linhagem de Arão, era tanto dar suporte ao serviço de reconstrução do templo, quanto estabelecer magistrados e juízes que conheciam a lei de Deus para governar o país. Este é um livro essencial para nossos dias, porque mostra que aqueles que desejam voltar à verdadeira adoração a Deus, segundo as Escrituras, devem esperar oposição. Contudo, a fé desses adoradores será recompensada se permanecerem firmes e constantes nos princípios divinos. Neemias. Ide, e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10. Neemias, cujo nome significa o Senhor conforta, escreve a história de sua ligação com o grupo de judeus cativos que voltaram do exílio para Jerusalém. Ele veio a Jerusalém cerca de 13 anos depois de Esdras, comovido pelas notícias que recebera da decadente condição da cidade. O Senhor concedeu-lhe graça aos olhos de Artaxerxes, rei da Pérsia, a quem servia como copeiro. Ele conseguiu autorização para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias era um homem de fé e energia, hábil administrador. Ele organizou os judeus para o serviço de reedificação dos muros e conseguiu infundir neles disposição tanto para o trabalho quanto para a luta pelos interesses de Deus na cidade. Suas firmes decisões, sua sabedoria em escapar das astutas ciladas dos inimigos, e suas orações curtas e honestas captam a atenção dos leitores deste livro. A influência oficial do governo pérsio é sentida durante a narrativa e não pode ser ignorada. Este livro ilustra o fato de que a verdadeira devoção a Deus por parte de seus santos
e a determinação deles de construir um muro de separação entre si, e os males do mundo encontrará a mais implacável oposição do inimigo. E esta é a razão pela qual este livro é especialmente útil em nossos dias. Não importa quão pequeno e desprezível aos olhos dos homens esse testemunho possa parecer. Uma fé simples e inabalável é preciosa para Deus nestes dias confusos. Esther. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Esther 9, 4. Esther significa estrela. Este livro fala sobre o tempo de cativeiro dos judeus quando estavam fora de sua terra, dispersos entre as nações, mas providencialmente cuidados pelo mesmo Deus a quem haviam desobedecido. O nome do Senhor não é encontrado neste livro. Ele está oculto. Ele não pode abertamente ligar seu nome ao povo, porque a dispersão deles é o seu castigo devido à desobediência. Além disso, eles tinham escolhido permanecer na Pérsia, apesar de Deus ter aberto uma porta para que retornassem a Israel. Não se importavam nem um pouco em voltar ao lugar que Deus preparara para eles. Entretanto, vemos sua poderosa mão abençoando o povo com misericórdia e proteção. Esse é um tipo da bênção que virá para os filhos de Israel que estão ainda dispersos após muitos sofrimentos e perseguição. A própria Esther nos faz lembrar da beleza que Deus vê em seu povo, apesar dos seus fracassos e afastamento. Mardoqueu é uma figura de Cristo, primeiro por proteger um rei gentio daqueles que planejavam sua morte, e também por se engrandecer cada vez mais entre os gentios, e isso depois de ter sido decretada a sua morte junto com a de seu povo. O livro ilustra muito bem o cuidado de Deus com todo crente verdadeiro que se torna negligente e desobediente em seus caminhos. Tal pessoa não tem mais comunhão com Deus, nem sente alegria em sua presença. Mas Deus continua zelando por essa pessoa, até mesmo lhe enviando provações, tendo em vista sua restauração e submissão ao Senhor. Jó. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, 5 a 6. O livro de Jó significa o brado de aflição. É poético e tem sido reconhecido por sua espetacular linguagem. Pelas evidências, Jó viveu na mesma época que Abraão. Apesar de ser o homem mais justo na terra, Deus permitiu-lhe sofrer intensamente nas mãos de Satanás. Seus 3 amigos acreditavam que, para merecer tal sofrimento, Jó devia ser culpado de um terrível pecado e, nas suas muitas palavras, tentaram, gentilmente no início, mas depois de forma cruel, extrair uma confissão dele. Jó alegou inocência e afirmou que o castigo divino era sem causa. Contudo, esse mesmo sentimento indicava que era necessário Deus quebrar a justiça própria de Jó.
Depois que seus 3 amigos se calaram, o jovem Eliú fala de tal modo que atinge a consciência de Jó, e este fica sem ter o que dizer. Eliú é definitivamente um tipo do Senhor Jesus, o intérprete dos caminhos de Deus. Então o próprio Deus fala a Jó do meio de um redemoinho. Ele indica algumas das maravilhas da criação, que provam ser a sabedoria do Criador infinitamente maior que o homem imagina, e que, em comparação, a sabedoria humana é total ignorância. Jó levou a sério as lições que recebeu de Deus e exclamou: abomino-me e me arrependo no pó e na cinza. Este foi grande ponto decisivo, e depois disto Jó é grandemente abençoado, como nunca havia sido antes. Jó é o mais precioso livro para nos ensinar sobre o verdadeiro autojuízo e submissão a Deus. Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Salmos, assim como Jó, é um livro poético, uma coletânea de textos de vários escritores inspirados por Deus: Davi, Asaf, Moisés e possivelmente outros desconhecidos. Contudo, eles estão organizados em perfeita ordem pelo domínio do Espírito Santo. Eles transbordam de consolação, pois tratam dos sentimentos do coração nas circunstâncias mais diversas, trazendo a resposta de Deus para cada necessidade da alma. Os salmos nos falam antecipadamente de Cristo, e neles encontramos seus próprios sentimentos no que se refere à glória de Deus e à bênção da alma. No sofrimento como o humilde homem de dores, quando perseguido pelo homem, o terrível sofrimento da cruz, o abandono de Deus, os bem-aventurados resultados da sua obra, enfim, todas as situações que ele enfrentou. Considerar os seus sentimentos é um maravilhoso bálsamo para nosso coração. Temos de lembrar, contudo, que os salmos foram escritos do ponto de vista judaico, e que a bênção de Israel, junto com as suas aflições, dores e castigos, é o que é mais proeminente no livro. Desse modo, é um livro profético da história de Israel em todas as suas dificuldades, até que seja estabelecida na glória do reino milenar. Mas isso de maneira alguma diminui as bênçãos espirituais encontradas ali para nós, pois é um livro de infinito valor e consolo para a nossa alma. Provérbios. Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. Provérbios 1, de 5 a 6. Escrito pelo rei Salomão, e em sua juventude, Provérbios é também um livro poético de sábias instruções com referência a todos os aspectos da vida. Sua maior e mais profunda verdade é simplesmente esta: o temor do Senhor.
As advertências contra os males sutis são acompanhadas de instruções para se evitarem estes mesmos males. O livro apresenta os ensinamentos de forma clara e genuína, para que o leitor faça um julgamento apropriado. Ele vai na raiz das questões e mostra os motivos que produzem certas ações, revelando assim as obras que atuam no próprio coração do leitor. Provérbios lida com os pensamentos, a boca, os lábios, a língua, os ouvidos, os olhos, as mãos, os pés. Enfim, tudo o que se refere ao comportamento do indivíduo. Ele mostra fielmente os resultados dos pensamentos, palavras, ações boas e más, ou seja, qual é a colheita do que se semeia. Além disso, ensina de maneira a não deixar dúvidas que somente o conhecimento genuíno do Senhor pode conservar alguém nos caminhos da verdade. Essas coisas são, por conseguinte, princípios adequados ao reinado de Salomão, estabelecido em paz e, portanto, intimamente ligados aos princípios do reino de Deus, mostrados nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. No entanto, o capítulo 25 começa com provérbios transcritos pelos homens do rei Ezequias e são a provisão divina para uma época em que o reino estava dividido e arruinado. Eles são também, portanto, particularmente valiosos em nossos dias. O reino dos céus está em estado de degeneração? Será que Deus perdeu o controle sobre ele? Este livro também é uma excelente incursão à alma humana. Eclesiastes. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Eclesiastes 2, 11. Eclesiastes, o pregador. Também foi escrito por Salomão, mas em sua velhice. É notável o contraste deste livro com o de Provérbios. Inspirado por Deus, ele revela os resultados de toda a sabedoria humana, das aspirações e vantagens terrenas, de todas as promessas de felicidade que acompanham a riqueza e o conhecimento, pelas quais a humanidade tanto luta. Salomão, estando ele mesmo numa posição de atestar tudo isto de modo cabal, sendo o mais rico e mais sábio homem da terra, aprendeu por amargas experiências que tudo era vaidade e aflição de espírito. Observamos com muito cuidado que isto é simplesmente tirar proveito das coisas materiais que estão debaixo do sol, isto é, considerar as coisas apenas do ponto de vista terreno. Além disso, o livro nos ensina que, fora da revelação dada por Deus, a história humana é totalmente miserável. Esse quadro muda totalmente no Novo Testamento, onde o Senhor Jesus Cristo nos revela a glória de Deus e a eterna herança dos santos na luz. Este livro, pois, não pode ser considerado como doutrinas reveladas por Deus, mas como uma exposição dos pensamentos à parte da revelação suprema dos pensamentos de Deus. Ademais, ele enfatiza veementemente que devemos buscar a plena verdade que satisfará a necessidade do nosso coração.
Isto está completamente aprovisionado na bendita pessoa de nosso Senhor Jesus, em quem está revelada toda a glória de Deus. Cantares. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá o meu amado, dá o meu nardo o seu cheiro. Dá o meu nardo o seu cheiro. Cantares 1:12. É outro livro poético escrito por Salomão e trata sobre a comunhão pessoal com o Senhor Jesus. Como sua linguagem é altamente figurativa, tem de ser interpretado com bastante sobriedade e cuidado. O versículo acima encontra correlação no bálsamo derramado nos pés do Senhor Jesus por Maria de Betânia, símbolo da adoração que agrada às narinas de Deus. O profundo deleite da noiva ao contemplar as belezas e glórias do noivo é uma linda alegoria da consequente felicidade de Israel no Senhor Jesus quando trazida de volta à sua terra e restaurada aos privilégios permanentes do milênio. Certamente isso tem uma aplicação espiritual para a Igreja, noiva celestial de Cristo. Apesar deste livro não ensinar nada sobre o relacionamento eterno da Igreja com Cristo, como ensina Efésios, por exemplo. Por essa razão, sua mensagem para nós hoje se refere principalmente às experiências pessoais de comunhão com o Senhor. O deleite do noivo pela noiva não é menos precioso, ainda mais em face das muitas imperfeições dela, que contrastam com o seu amado. É a graça divina que dá a ela tal beleza que encanta o coração do noivo. É um livro para meditarmos calma e diligentemente a sós na presença de Deus. Logo, o gozo profundo encherá nossa alma. Logo, seu próprio gozo será mais excelente ainda. Logo veremos a ti, sua noiva arrebatada. Logo, para seu grande deleite, estaremos ao seu lado. Isaías. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías 52:7. Isaías, que significa salvação de Jeová, é sem dúvida alguma o principal dos profetas, notável por seus inspiradores temas evangélicos. Da mesma forma que a Epístola aos Romanos, este livro começa com uma exposição dura, mas fiel da culpa do homem, aqui em Isaías, a culpa de Israel. Utiliza-se ainda das condições daquela época para tipificar em suas profecias as condições e os julgamentos futuros. Os primeiros 35 capítulos mostram de uma maneira geral os pensamentos de Deus acerca de Judá, de Israel e das nações, ao não permitir o encobrimento da verdade ou desculpas para o pecado, mas o expõe à luz da plena verdade. Os capítulos 36 a 39 se ocupam com a história. Ilustram tanto a fidelidade de Deus em preservar seu povo, quanto o fracasso desse mesmo povo em valorizar adequadamente as maravilhas de sua graça. Mas o ministério da soberana graça começa no capítulo 40, e de aqui em diante a solução para a condição de Israel
é apresentada em seus vários aspectos. A seguinte nota de F. W. Grant é muito útil aqui. Do capítulo 40 ao 48, Israel é visto como servo e infiel. Do capítulo 49 ao 60, Cristo é o perfeito servo que carrega todo o fardo dos pecados de outros. E, finalmente, do capítulo 61 ao 66, o remanescente de Israel é visto e aceito novamente como servo. Este livro, apesar de escrito na linguagem do Velho Testamento, nos ajuda a ter a perspectiva correta do abençoado Evangelho da graça de Deus. Jeremias, achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Jeremias, Jeová exalta, tem sido apelidado de o profeta chorão. Chamado por Deus em tenra idade, ele profetizou por cerca de 40 anos durante os reinados de Josias, Jeoaquim, Jeoacás e Zedequias, e também no cativeiro de Judá e Jerusalém. Ele descendia de uma família de sacerdotes, mas, como João Batista, era mais um profeta que propriamente um sacerdote. É evidente a profunda dor em sua alma causada pela triste condição do reino de Judá, mas ele entregou fielmente a mensagem de Deus, de que os caldeus iriam levar Judá cativo. O fato de Jeremias ter escrito o versículo acima é notável, pois estava angustiado a ponto de quase morrer. Mostra que a palavra de Deus havia penetrado nas profundezas de seu ser e que nela o profeta encontrava alegria, pois experimentava a realidade do nome de Jeová, seu Deus, sobre ele. Aqui está a alegria e a força em meio à dor e à fraqueza. Ele tinha o coração de um sacerdote e a fidelidade de um profeta. Quando Zedequias foi levado cativo e Judá subjugada, Jeremias obteve permissão de continuar na terra, assim como alguns outros sob a autoridade de Gedalias. Mas a desobediência dos remanescentes causou mais problemas. Jeremias continuou a profetizar, mas suas palavras eram rejeitadas, mesmo entre os que tinham ficado em Judá. O último capítulo deste livro é estritamente histórico, e como tal comprova a veracidade de suas profecias. Jeremias é um excelente livro para nos encorajar a continuarmos fiéis à palavra de Deus, em face da dor e da oposição. Lamentações de Jeremias. Não vos comove isso, a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se a dor como a minha dor, que veio sobre mim, como que me entristeceu o Senhor, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira. Lamentações 1, 12. Este é um livro que demonstra uma profunda compaixão, escrito após o cativeiro de Judá e a cidade de Jerusalém ter sido reduzida à desolação. Contudo, a própria linguagem do profeta testemunha a terna preocupação do Senhor pelo seu povo em todas as suas aflições.
Se por um lado o sofrimento de Israel é devido à malícia de seus inimigos, e Deus pedirá contas disso, por outro, Jeremias sente que isso vem da mão de Deus para castigar Judá por seus pecados. Esta é uma linguagem apropriada com respeito àqueles que, em quebrantamento e confissão, são disciplinados por Deus. Por ser um sacerdote, Jeremias conhecia bem o que significava comer a oferta pela expiação do pecado. Levítico 6, de 25 a 26. Ou seja, sentir na alma o pecado do povo de Deus como se fosse o seu próprio e confessá-lo como tal. Este livro é um importante apoio aos santos de Deus, especialmente no que se refere à nossa atitude acerca do triste e confuso testemunho da Igreja de Deus neste mundo. Esta mensagem deveria produzir um grande impacto em nossa alma, não para nos desanimar, mas para desenvolver em nós uma atitude mais séria e humilde, a qual nos envolve disposição para enfrentar a verdade como ela realmente é. Ezequiel. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Ezequiel 33, 32. Ezequiel, Deus é fortaleza. Assim como Jeremias, também era um sacerdote, mas profetizou fora da terra de Israel, no cativeiro. Ele profetizou primeiro contra Israel e Judá, descrevendo a escravidão, o sofrimento e a humilhação deles de maneira bastante alegórica. Deus fez dele praticamente um objeto de ensino para Israel. Ele próprio teve de sentir a amargura das coisas que profetizava. Aqui está outro sacerdote que, de um modo intenso e prático, sabia o que era comer a oferta pela expiação do pecado, tendo que sentir não somente o pecado do povo de Deus, mas também o juízo divino contra o pecado. Todavia, mesmo toda essa humilhação e angústia de nada serviram para tocar o coração do povo. Ezequiel já tinha sido avisado que ninguém lhe daria ouvidos, mas Deus não lhe deu alternativa a não ser continuar profetizando. Do capítulo 24 ao 32, ele volta a pronunciar julgamentos sobre as nações gentias ao redor. Depois, novamente continua a tratar com a sua própria nação, proclamando que a graça de Deus iria restaurar aquele povo aflito por meio de severos juízos. Por fim, os capítulos 40 a 48 descrevem o futuro templo e a divisão da terra no milênio. Ezequiel é um livro bastante útil para fortalecer a alma, a fim de permanecer firme em Deus, mesmo em face da solidão e da oposição contínua. Daniel. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Daniel 2, de 20 a 22.
Daniel, Deus é juiz. Também profetizou no cativeiro. Ele conquistou um lugar de honra e respeito entre os gentios através de sua simples e inabalável fé no Deus vivo, resultante de uma vida de constante piedade, de uma conduta sábia e prudente, sem comprometer a verdade. No final do capítulo 6, questões históricas de grande interesse são mostradas. Elas nos dão uma clara visão do reino de Babilônia e dos medos e pérsios. Também nos revelam o cuidado protetor de Deus sobre os fiéis remanescentes israelitas dispersos entre os gentios. Tais relatos, além de históricos, são igualmente proféticos de acontecimentos que acontecerão no futuro. Mas a partir do capítulo 7 até o final do livro, o assunto passa a ser as distintas visões proféticas dadas a Daniel, as quais envolvem os grandes impérios mundiais e a relação de Israel com eles, e o triunfo final do Senhor da Glória sobre todas as nações. Este é um excelente livro para nos ensinar que as profecias só podem ser entendidas adequadamente se acompanhadas de um viver piedoso e fiel. Além disso, Deus espera que o seu povo tenha um interesse profundo pelas suas revelações proféticas. Oséias, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem, e daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Oséias 14, de 1 a 2. Oséias, salvação, profetizou durante o reinado de alguns reis de Judá, terminando com o de Ezequias. Portanto, antes do cativeiro. O primeiro capítulo é um breve resumo das ações de Deus com Judá e Israel, também chamado neste livro de Efraim, pois foi esta tribo que conduziu Israel à rebelião. Deus primeiro mostrou que a infidelidade deles os reduzira à mesma condição dos gentios, não meu povo. Apesar disso, o Senhor reafirma sua soberana graça ao restaurá-los como filhos do Deus vivo. Tanto Judá quanto Israel serão unidos novamente sob o comando de um único soberano. A maior parte do livro trata principalmente sobre Israel, ou Efraim. Oséias consiste de uma exposição enfática e severa da corrupção aviltante das 10 tribos, enquanto Judá só é mencionada casualmente. Contudo, o último capítulo mostra de maneira espetacular Deus como a solução e o remédio para a ruína de Efraim. Deus, de fato, na pessoa de seu bendito Filho, não exposto claramente como no Novo Testamento, mas como através de um véu. Neste capítulo também há um chamado carinhoso para que Efraim se volte para o Senhor Deus, um chamado que produz maravilhosos resultados. Como este livro é necessário, não somente para nos advertir contra a inconstância, mas para mostrar como se recuperar disso.
Joel. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Joel 2, 11. Joel. Jeová é Deus. Não fornece qualquer indicação sobre o tempo em que profetizou. Seu tema principal é o dia do Senhor, com sua grandeza e seus violentos juízos. Uma devastadora invasão de insetos assolou a terra de Israel com fome. Joel usa isso como uma vívida ilustração da invasão de Israel pelo rei do norte e seus exércitos confederados nos fins dos tempos. Embora tais inimigos sejam arrogantes, selvagens e impiedosos, serão, contudo, os instrumentos de Deus para punir o seu povo Israel. Cobrindo a terra como enxames de pragas, eles farão Israel se dobrar diante do Senhor. E quando este propósito for cumprido, o próprio Deus julgará essas nações gentias com severidade, livrando assim os filhos aflitos de Judá e Israel. Os sinais e maravilhas preditos acontecerão antes do dia de Jeová, 2 de 30 a 31. Ou seja, durante os primeiros 3 anos e meio da semana de Daniel e, portanto, antes da grande tribulação, que começará na metade da semana de 7 anos. O derramamento do Espírito de Deus, mencionado nos versículos 28 e 29, será depois, isto é, no milênio de bênçãos. A citação de Pedro sobre isso, em Atos 2, de 18 a 21, não pressupõe um pleno cumprimento naquela época, mas simplesmente uma aplicação atual. O livro de Joel ilustra a solene advertência de que quem semeia vento, colhe tempestade. Amós. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Amós 9, 11. Amós, carregador. Recebeu sua profecia nos dias de Uzias, que reinou em Judá no mesmo tempo em que Jeroboão II reinou em Israel, e 2 anos antes do terremoto, o qual sem dúvida causou uma grande. Sua mensagem profética já era conhecida antes do terremoto, de modo que, depois de ocorrido, daria importante significado à sua profecia. Este livro é impressionante por sua contundente condenação do mal, especialmente em Israel, e pelo consequente julgamento de Deus. O mal é exposto de maneira calma e judicial, e não com ira explosiva, e a punição divina também é perfeitamente adequada à transgressão. Primeiro, várias nações são intimadas ao julgamento: a Síria, a Filístia, Tiro, Amon, Moabe e Edom. Mas se Deus julga tais povos com justiça, Judá e Israel também têm de comparecer diante do seu trono, a fim de serem julgados com imparcialidade e verdade. Esta profecia
como todas as outras profecias, termina com a vitória de Deus sobre o mal e com a restauração final de Judá e Israel pelo poder e graça de Deus. Portanto, a excelência deste livro está em nos mostrar que Deus deve julgar calma e decididamente os nossos próprios caminhos, como os dos outros também, e que o desejo do coração do Senhor é restaurar todos a si mesmo. Obadias, se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Obadias 4. Obadias, servo de Javé, escreveu o menor livro do Antigo Testamento. Sua mensagem é inteiramente contra Edom, ou seja, contra a família de Esaú, irmão de Jacó. O ódio e a violência dele contra Israel eram terríveis consequências do orgulho e da justiça própria, que o impediam de receber as bênçãos de Deus. Notemos que o Senhor pede contas não só da flagrante impiedade deles, mas também dos motivos secretos do coração. Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Versículo 6. A satisfação maligna que sentiam com os sofrimentos de Israel é severamente denunciada. Edom também se aproveitava dos infortúnios de Israel para se fortalecer. O resultado de tudo isso é um severo julgamento divino. Edom é uma variante do nome Adão. Portanto, a nação inteira estava na carne, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, 8. A carne pode se manifestar em formas muito razoáveis, agradando tanto aos sentidos naturais quanto às mentes intelectualizadas dos homens. Em nossos dias, o forte movimento humanista é um evidente exemplo desta pretensão vazia, orgulhosa e carnal que não resistirá ao aterrador julgamento de Deus. Contudo, o desprezado povo de Deus será livrado. O livro de Obadias nos leva a um sério autojuízo de nossos caminhos e das motivações mais íntimas de nosso coração. Jonas, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Jonas 2, 7. O livro de Jonas, Pomba, é mais que um relato de uma ordem de Deus a um profeta. Jonas recebeu a incumbência de profetizar contra Nínive, capital da Assíria. Ele nos revela não as obras secretas do coração de um descrente, mas aquelas que estavam no coração de um servo escolhido por Deus. Quão humilhante a exposição! Mas o próprio profeta teve de escrevê-la toda, fielmente, para nosso benefício. Quando recebeu a mensagem do Senhor, Jonas primeiro tentou fugir da responsabilidade de entregá-la. Porém, Deus o disciplinou no lugar em que Jonas escolheu para se esconder do Senhor, o mar. Ele foi lançado às águas, e um grande peixe o engoliu. Esta foi a maneira do Senhor de quebrantar o coração do profeta. Contudo,
Apesar de tão traumática experiência, quando trazido de volta por Deus e levado a obedecer, ele pensou mais em sua reputação como profeta que no direito de Deus em demonstrar misericórdia àquela cidade arrependida. E quanto a nós, esta mensagem não nos ensina quão cuidadosos devemos ser no tocante a tudo o que fizermos para o Senhor? E que jamais devemos buscar reconhecimento ou honra para nós, mas sim obedecer por amor a Deus e aos outros? Observemos também que Jonas registra o fato de que Deus tem a última palavra e que o próprio fato de ele escrever sem tentar encobrir seus erros é uma clara indicação que sua alma, no final de tudo, foi severamente beneficiada por tudo. Miqueias. E irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Miqueias 4, 2. Miqueias, quem é como Javé? Mostra o Senhor vindo com julgamento não apenas sobre Israel, mas sobre todas as nações. A condição de Judá e Israel é vista como um exemplo da condição de todos os povos. A terra e tudo o que nela existe. Desse modo, se em Amós Deus deve julgar Israel quando começar a julgar as nações, em Miqueias, Deus deverá julgar as nações se Israel for julgada. Isso porque Israel é senão um exemplo de toda a humanidade. Agora que ela é achada culpada, esta é uma evidência da culpa de todo o mundo. Veja Romanos 3, 19. Deus é o único que pode executar juízo. Ele é infinitamente capaz de fazer isso. O livro revela também que o remédio está apenas em Deus, quem perdoa a iniquidade, pois se deleita com a misericórdia. Ele dirige seu povo para si mesmo e lança todos os seus pecados nas profundezas do mar. A bênção sobre Israel significará também grande bênção sobre as nações, que acharão prazer no monte do Senhor, em Jerusalém. O capítulo 5 contém uma maravilhosa profecia a respeito da vinda do Messias, o protetor de seu povo quando os assírios os atacarem nos últimos dias. O livro então demonstra de maneira grandiosa que, quando tudo mais falhar completamente, Deus é a rocha eterna. Quem é como Javé? Naum. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Naum 1, 3. Naum, compassivo, é uma veemente profecia do julgamento de Nínive, a qual, sendo a capital da Assíria, representava esse império, o rei do norte em um tempo futuro.
Enquanto o Egito simboliza o mundo em sua total independência de Deus, a Assíria simboliza a odiosa oposição do mundo a ele. A profecia foi sem dúvida motivada pela crueldade da Assíria quando Senaqueribe, o destruidor, se cumpriu parcialmente quando Nínive foi destruída. Porém, ela considera o juízo de Deus sobre o rei do norte nos últimos dias. Notemos que a voracidade desse inimigo é equivalente ao extremo rigor do julgamento divino. Os primeiros versículos do livro descrevem a indignação e a fúria da ira de Deus, mas logo são seguidos pelo bálsamo reconfortante do versículo 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Ele é tardio em irar-se, e grande em beneficência, pois não deseja condenar ninguém, mas ele julgará o mal, seja pela tormenta ou pela tempestade, e a sabedoria de seu caminho será manifestada. Aprendamos, portanto, com este profeta, tanto a terrível força da ira de Deus, quanto a abençoada força da sua proteção. Abacuque parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados. Os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Abacuque 3, 6. Abacuque, abraço ardente, é uma profecia que trata em especial sobre os sentimentos e as dores dos israelitas piedosos em meio à vergonha e degradação do povo sob o cativeiro dos caldeus, nação amarga e apressada. Este impetuoso inimigo, o Império Babilônico, é um retrato fiel do mundo e de sua confusa e corrupta religiosidade que perverte as bênçãos de Deus. Não é de admirar, portanto, que os piedosos estivessem tão desolados com o terrível mal que contaminou Israel. Será que este não é o mesmo inimigo implacável que tem escravizado a igreja professa hoje em dia? Contudo, essas dores fizeram o profeta abraçar ardentemente as promessas de Deus. Elas o conduziram a uma total dependência da graça e do poder soberano do Senhor. Abacuque reconhece que Deus mede a terra e tudo o que há nela. Ele irá humilhar as nações, dissipar as montanhas, as altas autoridades, mesmo as que homens pensam que são perpétuas, e fará com que os montes, autoridades menores, se curvem. Contudo, apesar de quão extensa e terrível pudesse ser a desolação a que Israel fosse reduzido, o profeta confiantemente exclama: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. 3:18. Este livro contém uma mensagem preciosa para aqueles que, confrontados com o mal e com o pecado, se quebrantam diante de Deus. Sofonias. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria.
calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Sofonias 3, 17. Sofonias, Javé entesoura, profetizou nos dias de Josias, um rei piedoso cuja fé e energia produziu um reavivamento marcante em Israel. Mas este livro não menciona tal fato. Antes, começa com uma declaração do impetuoso julgamento de Deus, o qual consumirá tudo sobre a terra. O reavivamento era somente exterior. A real essência do coração daquele povo permanecia a mesma, e isso ficou evidente após a morte de Josias. Apesar da melhoria que houve na vida da nação, Deus já tinha determinado que o julgamento alcançaria todas as direções, em cujo centro estaria Judá e Jerusalém. Contudo, o livro também fala sobre as grandes bênçãos que o julgamento divino produzirá no futuro. O povo será purificado, e o Senhor Deus estará no meio da cidade antes culpada, e salvará essa nação aflita, e se alegrará sobre ela, descansando em seu amor. O árduo trabalho de Deus terá enfim acabado, e o lamento de seu coração por causa daquele povo se transformará em cântico de exultação. Pensar que os aparentes reavivamentos de hoje em dia irão impedir que o julgamento de Deus recaia sobre a cristandade é um erro fatal. A mensagem deste livro nos preservará de cair nesta armadilha. A vinda do Senhor é iminente. Ageu, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, de 6 a 7. O livro de Ageu, Minhas Festas, foi escrito após o retorno dos judeus do cativeiro para Jerusalém. Seu tema principal é o templo reconstruído em escala menor da que possuía antes da destruição. O profeta denunciou o vergonhoso desleixo do povo em relação à casa de Deus e sua construção, incitando-os a reconsiderar seus caminhos. Como verdadeiro profeta, Ageu procurou sacudir o povo para tirá-los do egoísmo. Cada família cuidava apenas de sua própria casa, enquanto a casa do Senhor era totalmente negligenciada. Muito em breve, o Senhor sacudiria tudo o que há nos céus e na terra, e o desejado de todas as nações, ou seja, Cristo, o grande Messias que viria, e através dele, a casa de Deus se encheria de glória. 4 mensagens diferentes são apresentadas no livro. A primeira está no capítulo 1 e contém sérias repreensões. Felizmente, produziram bons frutos nos líderes e no povo, e eles foram estimulados a começar a construção. A segunda se encontra no capítulo 2, de 1 a 9, e encoraja por meio de sua preciosa visão profética de Cristo. A terceira, 2 de 10 a 19,
insiste na pureza e separação devida à casa de Deus. O assunto da quarta e última, 2 de 20 a 23, é a derrota de todos os reinos opressores e a bênção estabelecida pelo servo de Jeová, o Messias, tipificado por Zorobabel, príncipe de Judá. Este livro certamente deveria nos despertar agora no que diz respeito aos interesses atuais de Deus, referente à sua casa espiritual, a Igreja de Deus. Zacarias. E acontecerá, naquele dia, que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias 12, 3. Zacarias, Javé se lembra. Escreveu ao mesmo tempo em que Ageu, mas sua mensagem centra-se na cidade de Jerusalém. Ele adverte o povo sobre o descontentamento de Deus com os pais deles. Essa foi a causa de muitas aflições e escravidão, um claro aviso do que a cidade sofreria se eles fossem como as gerações anteriores. A profecia continua e mostra como os olhos de Deus perscrutam tanto a culpa de Jerusalém quanto a culpa das nações. Jerusalém é o centro terreno de Deus, e ele não irá tolerar a arrogante interferência dos homens, quer seja para guerrear contra ela, quer seja para protegê-la. É o próprio Deus que lidará com ela e a purificará. O grande Messias, a quem mataram, aparecerá na cidade e produzirá tal arrependimento que nada mais poderia produzir. 12, de 9 a 14. Então ele sairá e lutará, e Judá estará a seu lado contra seus opressores. Jerusalém será o grande centro da terra. Todas as nações se submeterão a ela, a cidade do grande rei. Capítulo 14. Deixemos que essa mensagem penetre hoje em nosso coração. O lugar central de Deus para a sua igreja não é na terra, mas no céu. De fato, tal lugar é uma pessoa, a bendita pessoa do Senhor ressurreto, Jesus Cristo. Deus não tolerará nenhum rival, nem substituto para este glorioso centro. Malaquias. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Malaquias 3, 16. Malaquias, meu mensageiro, expõe a miserável situação de indiferença dos judeus que voltaram do cativeiro. A empolgação do povo rapidamente se deteriorou em total desinteresse aos clamores de Deus. Este livro é uma profunda súplica divina, na qual ele condena o repulsivo desprezo do povo por sua palavra, expresso de várias formas. E mesmo assim, o povo se atrevia a responder ao Senhor como se estivessem sem culpa. Por isso,
Esta foi a última palavra de Deus a Israel pelos 400 anos seguintes. Deus só falou ao povo novamente a partir do ministério de João Batista. Israel, recusando ouvir a Deus, iria colher os amargos resultados de sua insensata escolha. Contudo, quão precioso é o fato de ainda haver aqueles que temiam ao Senhor de coração, apesar de apenas um pequeno grupo do remanescente ter retornado a Judá. Eles não chamavam a si mesmos por nenhum nome em especial, porque o precioso nome do Senhor já era o bastante para eles. Mas esse grupo falava um com o outro sobre as coisas de Deus, e isso era o prazer de seu coração. O Senhor nos assegura que não seriam esquecidos, mas haveria um memorial diante dele. E como é apropriado que o último livro do Antigo Testamento revele o Senhor interessado, não apenas em ações, mas nos pensamentos e motivações do coração. É a eles também prometida a vinda do sol da justiça, Cristo, que viria com poder e grande glória.